Bom dia, meus queridos. Graça e paz no Senhor Jesus Cristo, amém? Eu espero que todos vocês tenham passado um Natal maravilhoso, abençoado, na presença de Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores e a razão de toda a nossa celebração. E hoje nós voltamos à casa do Senhor para dar a Deus, ao nosso Deus, toda honra, toda glória, todo louvor, bendizendo e exaltando aquele que vive eternamente. Então sejam todos muito bem-vindos à Igreja do Calvário nesta manhã, você que nos assiste em casa também, que a palavra de Deus alcance você aí aonde você estiver, e que nesta manhã a voz do Senhor se faça ouvir, para que depois as nossas vozes
sejam ouvidas também em louvor ao nome do Senhor quando saímos dessas paredes, dessas portas. Eu quero convidar a sua atenção para a leitura da palavra do Senhor no livro dos Salmos, Salmo capítulo 34. É um salmo de louvor, é um salmo de gratidão, é um salmo de bênção, uma oportunidade para, através desse salmo, bendizemos o nome do Senhor. Salmo 34, hoje é o último domingo do ano, gente. Foram semanas e semanas, domingos e domingos, oportunidades seguidas de nos congregarmos aqui como povo de Deus para louvá-lo. E hoje, de maneira muito especial, no apagar das luzes de 2014, podemos chegar aqui com vida, com saúde, e isso é motivo de rendermos graças ao Senhor em todo o tempo. Salmo 34 nos diz assim: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. Vamos juntos, versículos 7 e 8, todos nós? O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Glória a Deus. Coloque em pé, por favor. Nós vamos falar com o Senhor agora numa palavra de oração. O pastor Marco vai nos dirigir em oração no nome de Jesus. Querido Deus, no nome de Jesus, nós nos colocamos em Tua presença nesta manhã, porque nós queremos Te louvar, Senhor. Como é bom podermos acordar, Deus, e render louvores ao Teu nome, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor tem cuidado de nós, e nós queremos te honrar e Te adorar nesta manhã. Ó Deus, que a Tua presença nos abrace de maneira poderosa, e que através da Tua palavra, nosso coração seja cheio de Ti, Senhor, e ministrado pelo Senhor. Obrigado, ó Deus, pelo privilégio que temos de juntos, reunidos aqui, Te adorar, Te render graças, porque o Senhor tem estado ao nosso lado, tem nos dado direção, e nós cremos que o Senhor continuará a fazer isso no próximo ano. Obrigado, ó Deus, porque temos o privilégio de concluir esses últimos dias desse ano na Tua presença, ó Deus, e com grandes expectativas para aquilo que o Senhor tem ainda preparado para nós. Por isso, receba, Deus, o nosso louvor nesta manhã, no nome santo de Jesus. Amém, ó Deus. Podem se sentar, meus irmãos. Nós temos a alegria de recebermos aqui hoje na Igreja do Calvário, tanto no culto da manhã como no culto da noite, a nossa irmã Denise Montiel, da Igreja Presbiteriana Filadélfia, aqui de Sorocaba. Conheci hoje esta irmã, mas eu sei que a Igreja do Calvário já a conhece, já esteve aqui outras vezes. Alguns irmãos também têm a oportunidade de ter o seu CD, ouvido as suas canções. Então, Denise, obrigado pela sua presença. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, o seu ministério e a Igreja Filadélfia, especialmente nesse ano de transições lá também. Leve o nosso abraço e a nossa intercessão em favor da igreja, querida Igreja Filadélfia, viu? Deus te abençoe e te use nesta manhã também. Graça e paz, igreja. Mais uma vez eu quero agradecer ao pastor da igreja, ao Fabinho, que me recebem aqui, e a vocês. Mais uma vez estarmos juntos louvando o nome do Senhor e agradecendo a Deus por mais esse projeto concluído. Foi um ano de muitas lutas, eu creio que na vida de todos nós, né? Que nos dispomos a servir ao Senhor, a andar na sua palavra. Nós vivemos de vitória em vitória. E foi Deus caminhando todas as coisas. Eu nem imaginava que fosse possível ainda gravar algum CD esse ano. E Deus abriu as portas de uma maneira assim, sobrenatural mesmo, porque eu não via solução para gravar esse CD. E
foram todas as oportunidades, eu vi a mão do Senhor, e é um CD de Natal, e eu estou aqui para a gente, apesar de ter passado a data, nós vamos cantar os hinos de Natal. Se você quiser ficar de pé para a gente cantar, para nós cantarmos juntos. Esses cânticos, esses hinos, mais um CD de hinos natalinos. E eu dediquei esse CD para o meu pai. Meu pai me ensinou a gostar de música, de hinos, e especialmente os hinos de Natal. Na minha casa, se você for como na minha casa, você vai gostar de ouvir o CD o ano inteiro, porque eu ouço músicas de Natal o ano inteiro na minha casa. A gente não tem, às vezes está lá tocando um Jingle Bells lá em casa, em pleno março, abril, nós ouvimos músicas de Natal o ano inteiro mesmo. E se você for como nós, você vai gostar de ouvir os hinos e lembrar, porque o nascimento e morte de Jesus é para ser lembrado o ano inteiro. O propósito da sua vinda. Então, por isso que nós estamos aqui para celebrar o nome dele. Vamos ficar de pé para a gente cantar junto? Nasce Jesus, fonte de luz, descem os anjos cantando. Nasce Jesus, é nossa luz, que as trevas vai dissipando. Nasce Jesus, eis a mensagem celeste. Salvação triunfante vem, Cristo bendito, firma teu justo império, gratos louvores, homens e anjos dei. Nasce Jesus, glória a Deus nas alturas, paz na terra, graça e amor, que a todos Deus quer bem. Deus nos amou, Deus nos mandou, Cristo Jesus, Filho amado. Deus nos amou, Deus encarnou, vede o menino deitado. Deus nos amou, Deus nos amou, digam-no todos os povos, mostram paz e salvação, todos os que creem. Reino bendito, reino de amor divino, gratos louvores, homens e anjos dei. Nasce Jesus, glória a Deus nas alturas, paz na terra, graça e amor, que a todos Deus quer bem. Amém, glória a Deus. Esse ano, como eu falei, foi um ano de muita dificuldade, principalmente na área da minha saúde, e eu estou saindo de uma gripe, então estou ainda rouca, e como assim, os hinos de Natal são sempre mais altos, né? Eu estou aqui ouvindo algumas pessoas fazendo vozes, eu acho lindo, eu sempre trabalhei com vozes, com divisão vocal, todos os grupos que eu participei foi com divisão vocal. Eu gosto de trabalhar com as igrejas e o Ministério de Louvor, e ajudando eles a dividirem as vozes, e eu estou aqui, às vezes eu tenho vontade de parar de cantar para ouvir
as vozes do tenor, eu acho lindo o tenor. Então a gente vai cantar esse hino na hora do glória, glória a Deus nas alturas. Eu quero ouvir, eu sei que essa igreja aqui teve coral, não sei, tem coral ainda, pastor? Então assim, as igrejas que tem coral estão sempre ali, ó, já houve um hininho de Natal, ou um hino do inário, e já estão dividindo as vozes. Então vamos cantar juntos esse cântico, pode colocar. Surgem anjos proclamando paz na terra e a Deus louvor. Vão seus hinos ecoando nas montanhas ao redor. Reis dos anjos, harmonia, cantam glória ao Rei Jesus. Paz aos homens, que alegria, paz com Deus em plena luz. Ouçam povos exultantes, ergam salmos triunfantes, aclamando seu Senhor. Nasce Cristo Salvador. Toda a terra e altos céus cantem sempre glória a Deus. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas. Amém, glória a Deus. Podem se sentar, meus queridos. Meus irmãos, nós estamos há poucos dias de 2015 e tem algumas orientações que são muito importantes passarmos à igreja neste momento. Dentre elas, dizer que nós estamos aí caminhando para a etapa final das inscrições para o primeiro encontro de casais da nossa igreja, que será de 12 a 14 de junho do ano que vem, portanto, no Dia dos Namorados, no Hotel Fazenda Fonte Colina Verde, na cidade de São Pedro. Um hotel extremamente agradável, um evento que tem sido pensado com muito carinho para abençoar os casais. Não apenas da igreja. Se você conhece um amigo, um familiar, que você acredita que seria uma bênção para o casamento dele também,
pode convidar. O Zé Mauro e a Deusana, todos os domingos, estão aqui à disposição para as inscrições. E você que já se inscreveu, tem a oportunidade também para fazer o seu pagamento, para que até o encontro tudo esteja ok para a sua participação. Dizer também para os irmãos que na próxima quarta-feira, dia 31 de dezembro, nós teremos o culto aqui, chamado culto de vigília, culto de passagem de ano. Eu não sei como exatamente vocês chamam aqui, mas às 10h30 da noite nós nos reuniremos aqui, passaremos esses últimos minutos em comunhão, em adoração, ouvindo a palavra de Deus, e começaremos os primeiros minutos do ano novo em oração e juntos, o que é muito importante. Um marco na nossa vida e na nossa caminhada com Deus. Então, se for possível você conciliar isso aí com as programações familiares, venha, porque nós estaremos aqui. O culto de Natal foi muito abençoado, o culto de Natal foi muito especial, muito gostoso na última quarta-feira, e tenho certeza que na próxima quarta teremos um momento também especial aqui. Dizer para os irmãos que hoje, no próximo domingo, nós não teremos a escola discipuladora. São 2 domingos aí de descanso aos professores, aos alunos. No entanto, a partir do 2º domingo de janeiro, nós retornaremos, como os irmãos já estão acostumados, com um número menor de classes. No entanto, todas as classes estudando a mesma temática. Então, os 3 domingos de janeiro, nós teremos esse espaço, o número de classes da escola discipuladora reduzidos a algumas classes. E a partir de fevereiro nós voltamos então com todas as classes, com novos cursos que a escola disponibilizará também. E aí no momento oportuno os irmãos poderão acompanhar, tanto no boletim como também através da palavra do Cláudio Eli aqui também conosco. Então ore, e quem sabe, ore por isso, ore pelos professores, e quem sabe em 2015 você tem a oportunidade de participar integralmente da escola discipuladora, para que ela seja uma bênção na sua vida e te fortaleça também no seu crescimento espiritual. Domingo que vem, que já é o primeiro domingo do ano novo, gente, teremos a celebração da Santa Ceia aqui, acontecendo normalmente. E iniciaremos uma série de mensagens, pensando no ano novo, que é sobre esse tema aqui que está na tela. Planejando o ano, repensando a vida. Nós queremos, durante o mês de janeiro, compartilhar com os irmãos sobre alguns temas, alguns textos, que nos levarão a um planejamento para a nossa vida no ano novo, mas que muito mais do que o planejamento de um ano, seja a oportunidade de repensarmos a nossa própria vida daqui em diante. Não sabemos quantos dias o Senhor nos dará. O que nós sabemos é que o Senhor quer que sejamos zelosos com o tempo que Ele nos der. Isso é mordomia também. Então, durante o mês de janeiro, comecinho de fevereiro, nós vamos refletir sobre esse tema. Planejando 2015, mas repensando a nossa vida como um todo. Então, se você acredita que esse tema vai ser uma bênção na sua vida, não deixe de participar. Na vida de um amigo, na vida de um familiar, convide para que ele venha também. Nós vamos conversar sobre várias áreas aqui de planejamento, de reflexão para a nossa vida. E também 2015 chega com alguns programas, alguns projetos novos e outros que ganharão mais força também nesse ano de 2015. Dentre eles, nós vamos nesses domingos compartilhando alguns com os irmãos, para não ficar tudo para um domingo só, mas a partir do ano de 2015, em janeiro mais precisamente, estarão abertas vagas para o grupo de teatro, a Companhia Efatá, para todas as idades a partir de 14 anos. Mesmo adultos, se quiserem participar, falem com o Paulo Ronque, haverá um teste com ele, e aí os irmãos poderão então fazer parte também do grupo de teatro da nossa igreja, a Companhia Efatá. E também, a partir do mês de fevereiro, nós teremos uma iniciativa, um grupo voltado para o crescimento espiritual, para a evangelização e para a reflexão entre empresários e profissionais liberais. O responsável por esse projeto nesta igreja é o nosso irmão José Martins. Ele está também aberto para conversar com você, para tirar dúvidas. Se você tem esse perfil de um empresário, microempresário, profissional liberal, nós teremos a partir do mês de fevereiro um grupo para reflexão, estudo, comunhão e evangelização também de pessoas com este perfil. Então a igreja será orientada no decorrer da caminhada. Nós já pedimos aos irmãos que orem, podem convidar também pessoas que não são da igreja para participar, para esse tempo que será muito importante para a vida da igreja como um todo também, ok? Quero convidar vocês para ficarem em pé mais uma vez e cantarmos juntos ao Senhor alguns cânticos em louvor a Ele. Você tem a oportunidade de trazer seu pedido de oração. Hoje não é apenas o último domingo do mês, é o último domingo do ano. Nós vamos coletar todos os pedidos hoje à noite, durante essa semana.
para intercedermos por você e pela sua família enquanto cantamos. Você poderá vir trazer aqui o seu pedido de oração, bendizendo e exaltando aquele que é o nosso Deus, nosso protetor, nosso refúgio, nosso libertador, aquele a quem podemos chamar de abrigo, de torre forte, aquele em quem podemos dizer que todo o nosso socorro vem da presença dele. e do Senhor direi, tu és
Aleluia, Jesus. Como o profeta descreve os nomes de Jesus? Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Gente, tem coisa melhor do que num domingo de manhã, ou numa manhã de qualquer dia, ou em qualquer dia de toda a nossa vida, dizemos para o Senhor os nomes dEle e adorá-lo, os seus atributos, como fizemos nesta canção. Podemos dizer, declarar, cantar que Ele é santo, que Ele é poderoso, o que era e o que há de vir. Então é nesta alegria de exaltarmos e reconhecermos quem Deus é, que eu quero convidar você para nós cantarmos isso juntos. Santo, santo, poderoso é o Senhor nosso Deus. Yeah.
Queridos, bem dizer e louvar o nome do Senhor quando tudo vai bem, quando estamos provando das bênçãos dele, é uma coisa. Quando passamos pelo deserto e quando a solidão nos envolve, é diferente. Mas o convite de Jesus é para tanto nas alegrias quanto nas tristezas, tanto enquanto provamos bênçãos, como quando passamos pelos desertos. Ainda assim o convite do Senhor é para sermos gratos, para louvarmos o nome dele com toda a nossa intensidade. É por isso que enquanto nós cantamos esta última canção, você poderá vir trazer aqui o seu dízimo, a sua oferta, consagrando na presença do Senhor. Fazendo isso com alegria, com liberalidade, crendo que o Senhor é aquele que provê todas as nossas necessidades. Seja sempre fiel ao Senhor. Coloque o propósito no seu coração de no ano que vai iniciar, ser fiel a Deus em todas as coisas, inclusive nos dízimos e nas ofertas. Tome cuidado para que a empolgação pelas férias, ou a preocupação com os impostos a serem pagos, não roubem aquilo de melhor que Deus pode nos dar e que nós podemos dar a Ele, a nossa fidelidade, através dos dízimos e através das ofertas. Vamos cantar e vamos consagrar juntos isso ao Senhor, em nome de Jesus. Quando o teu rio me saciar, eu te bendirei. Eu te bendirei. Quando no deserto estiver, quando a solidão me envolver, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas, te louvor. Quando as terras me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor. Eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor. É glorioso nome dele.
quero convidar você para unir a sua mão àquele que está ao seu lado, para nós orarmos ao Senhor, colocando diante dele esses pedidos de oração, que aqui foram depositados nesta manhã, nesse mês de dezembro, os dízimos e as ofertas que recebemos também no nome de Jesus. E é o momento de intercedermos por tantos irmãos, tantas famílias da igreja que estão viajando nesse período de férias, ou que de repente ainda viajarão. De maneira especial, a igreja continua intercedendo pela vida do Luan, da Raquel, Mateus, viajaram ontem à noite, pedindo a bênção de Deus sobre todos aqueles que nesse período estão nas estradas, nos voos, passando tempo de descanso. Que Deus abençoe, que Deus traga esse refrigério tão necessário para todos também. Feche os seus olhos e vamos falar com Deus em oração. Pai, muito obrigado pela Tua presença maravilhosa aqui entre nós, Deus. O Teu nome, ó Deus, bendiremos, ó Pai. Seja, Senhor, em meio às vitórias, às alegrias, às bênçãos que temos provado. Ou, ó Senhor, em meio às lutas, os desertos, a solidão, que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que nos nossos lábios, ó Deus, sempre possamos trazer ao Senhor bênçãos, louvores, expressões de gratidão ao Senhor. Ó Pai, queremos entregar diante do Teu trono de graça os pedidos de oração que foram depositados aqui neste jarro. Ó Pai, o Senhor conhece a vida, a história, a motivação de cada um que aqui escreveu, que colocou, confiando no Senhor, Pai. Que a Tua bênção, ó Deus, seja derramada, estendida sobre aqueles que sofrem, sobre aqueles que passam por lutas, por dificuldades, sobre aqueles que, quem sabe, não têm muitos motivos para se alegrar no final de um ano. Ó Deus, em nome de Jesus, que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde o coração e a mente do Teu povo, Pai, em nome de Jesus. Abençoe, ó Pai, aqueles que estão em viagem. Abençoe e guarde, Senhor, a vida do Luan, da Raquel, do Mateus, onde quer que eles estejam neste exato momento. Que a mão do Senhor esteja ali sobre eles. Guarda, Senhor, aqueles que estão viajando, aqueles que ainda vão viajar de férias. Ó Deus, que a Tua boa mão repouse sobre o Teu povo. E que a paz do Senhor seja a marca clara do cuidado do Senhor com o Teu povo, ó Deus. Abençoe também os dízimos e as ofertas que recebemos aqui. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade. Devolvemos ao Senhor parte de tudo aquilo que o Senhor nos tem dado. Que o Senhor aceite, ó Pai, com gratidão. Que o Senhor aceite, ó Pai, com ações de graças na Tua presença. E que todos esses valores, ó Pai, sejam dedicados à honra e à glória do Teu nome. Que esta igreja seja encontrada, Senhor, cada vez mais fiel diante dos Teus olhos. Com a fidelidade de cada um dos membros, ó Pai. E que assim, ó Deus, o Teu nome seja glorificado e o Teu reino cresça nesse lugar e a partir deste lugar também. Oramos em nome de Jesus, o Teu Filho amado e bendito. Amém e amém, Senhor. Podem se sentar. Denise. Pasmai o modo de vida.
instante transmuta no amor toda lei. É este Jesus, o Rei, que será cravado por nós na cruz. Em carne se fez o Verbo, hosana ao infante Jesus. Trazei-lhe a alma devota do coração, o real tesouro. Prostrados trazei ao menino. Este Jesus, o Rei, que Maria embala nos braços seus. Hosanas ao Filho de Deus. Este Jesus, o Rei, que Maria embala nos braços seus. Louvores cantai a Ele, hosanas ao Filho de Deus. Queridos, vamos abrir a palavra de Deus no texto que servirá de base para a nossa reflexão nesta manhã, que se encontra no livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 16. Nós lemos no livro dos Salmos agora há pouco, e agora vamos continuar nos poéticos, no Antigo Testamento. Provérbios, capítulo 16. Nesse momento de reflexão, de planejamento, de expectativas para o ano novo que se aproxima, 2015. Inclusive, parte daquilo que eu quero compartilhar com os irmãos também na mensagem da próxima quarta-feira, tá bom? Do dia 31. Hoje, na perspectiva de dois caminhos. Todos nós temos, diante dos nossos olhos, dois caminhos. Podem ser que existam outros caminhos, mas na perspectiva que eu vou trabalhar com vocês nesta manhã, todos nós temos diante dos nossos olhos dois caminhos. Eu quero que você saia daqui nesta manhã, e muito mais do que isso, que você comece um novo ano, entendendo claramente a diferença entre esses dois caminhos, e deixando muito claro, primeiramente para o seu próprio coração, para os seus familiares, para as pessoas que estão à sua volta, qual é o caminho em que você está. Por isso, Provérbios capítulo 16 nos aponta uma reflexão muito segura, muito certa, a respeito desses dois caminhos. Diz assim a palavra do Senhor: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Abominável é ao Senhor todo o arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com ele todos os seus inimigos. Melhor é o pouco, havendo justiça, do que grandes rendimentos com injustiça. O coração do homem traça o seu caminho,
mas o Senhor lhe dirige os passos. Vamos ler juntos esse último versículo, versículo 9. Todos. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor... Graças a Deus por isso. Esse texto fala alguma coisa para você a respeito de um ano novo que virá pela frente? Imagino que muito, não é mesmo? Então feche os seus olhos mais uma vez e vamos falar com Deus em oração. 2 caminhos diante da minha vida e da sua vida na chegada de um novo ano. Ore ao Senhor e peça a Ele que fale agora o seu coração no nome de Jesus. Deus amado, assim como o Senhor tem falado conosco até aqui, ó Pai, fala conosco agora também, Senhor, pela Tua palavra bendita. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Ó Deus, direciona-nos e coloca-nos no caminho do Senhor, o caminho mais seguro para nós. E que, ó Deus, a voz do Teu Santo Espírito seja ouvida com tanta clareza aqui na Tua igreja nesta manhã. Que nós não tenhamos outra opção, ó Deus, que não seja mudar a nossa vida, Pai. Que a voz do Teu Santo Espírito fale e nos incomode de tal forma que não tenhamos outro recurso, que não seja nos rendermos diante dos Teus pés e entregarmos a nossa vida para o controle total do Senhor. Use a minha vida, Senhor, nesta hora. Tem misericórdia de mim. Fala, Senhor, ao coração do Teu povo. E que em nome de Jesus, somente a Tua palavra seja ouvida aqui entre nós. Oramos em Jesus, o Teu Filho amado e bendito. Amém e amém, Senhor. Quero fazer um exercício com você. Você vai se aproximar, aí olhar para a pessoa que está ao seu lado e vai dizer para ela: a grande bênção do ano de 2014 para você. Mas não vale dizer assim, foram muitas, a água, o ar, o alimento. Eu sei, mas agora eu estou pedindo Se você tivesse uma retrospectiva da sua vida, que passasse na televisão em rede nacional, sem dúvida alguma essa retrospectiva fecharia com essa grande bênção que você recebeu em 2014. Marcou o seu ano. É possível? Vira para quem está do teu lado aí rapidinho, diga para ele: olha, o ano de 2014 para mim, o que mais me alegrou meu coração, o que mais me abençoou em 2014 foi isso. A grande bênção. Ok? Foi fácil? Difícil? Só que retrospectivas, queridos, não são feitas apenas de boas notícias. Concordam? Retrospectivas não são feitas apenas de boas notícias. Agora o exercício é ao contrário. É o mesmo exercício, mas o contrário. Compartilha com alguém, se possível for, não precisa entrar em maiores detalhes agora, mas compartilha com alguém a grande dificuldade, aquilo que em 2014 deixou você muitas vezes desanimado. Pode colocar em questões políticas, pode colocar em questões econômicas, pode. Vamos lá? Foi mais difícil para você em 2014. Conseguiram lembrar de alguma coisa? Se não teve nada para você, amém, não tem problema. Ok? Bom, nós estamos novamente às vésperas de um ano novo, agora é 2015. A palavra de Deus nos diz que tudo passa rapidamente e nós voamos. Entende essa linguagem? A palavra de Deus diz que toda a nossa vida, irmãos, passa como um breve pensamento. Quantos pensamentos já passaram pela sua cabeça hoje, só no tempo que você está aqui nesse culto? Pois é, a nossa vida é como um breve pensamento. Tudo passa rapidamente e nós voamos. Eu não sei se foram maiores as alegrias ou se foram maiores as lutas em 2014. O que eu tenho certeza é que todo mundo teve a sensação de que o tempo passou muito depressa. 2014 está chegando no final e está levando com ele as nossas lutas, as nossas dificuldades, mas também as nossas alegrias, as nossas conquistas. Fato é, queridos, que não tem como voltar atrás.
Talvez você, chegando nessa época do ano, comece a repensar, se eu pudesse voltar alguns meses, se eu pudesse voltar lá no mês de abril, maio, junho, julho, se eu pudesse tomar essa ou aquela decisão diferente. Algumas coisas não dá mais para voltar atrás. Aliás, nada mais dá para voltar atrás. Algumas coisas nós podemos refazer. Algumas coisas nós podemos tentar novamente. Mas algumas oportunidades que ficaram perdidas pelo caminho já se foram. Não tem como voltar atrás. É pouco provável que há exato 1 ano atrás, poucos de nós aqui pudéssemos compreender que 2014 seria, quem sabe, o ano do casamento. Que 2014 seria o ano do nascimento dos filhos, o ano do nascimento dos netos, quem sabe. Que 2014 seria o ano daquela promoção profissional, daquela grande oportunidade profissional que você aguardava tanto. Quem sabe poucos de nós aqui poderíamos prever que 2014 seria um ano em que aquele pedido de oração que eu tenho trazido no meu coração por anos, fosse justamente nesse tempo que a resposta de Deus viria. Por outro lado, também há 1 ano atrás, nenhum de nós aqui poderíamos prever que neste ano seríamos surpreendidos com a perda de pessoas que nós amamos, com enfermidades que nos prostrariam, com desemprego, com lutas, com crises familiares, quem sabe conjugais, com dificuldades no cuidado, na educação dos filhos e assim por diante. Nenhum de nós temos condições de prever nada disso. E o mesmo se repetirá para o ano que virá. E quando chega essa época do ano, 2 coisas são muito comuns. O primeiro delas são as adivinhações, não é assim? Dificilmente você consegue ter contato com uma mídia que em algum momento nessa época do ano não entre em cena ali os adivinhos, os videntes, tem outros nomes lá, que tentam prever o futuro. E aí eles fazem aquelas previsões bem específicas, né? No ano que vem alguém muito famoso vai morrer. No próximo ano, alguma surpresa nós vamos ter na política do Brasil. E será ruim. Não é? É como alguns chamam, ou poderiam chamar, de profetas do óbvio. Porque na verdade não tem condições de prever nada mais e nada menos do que o óbvio. Só. A palavra de Deus diz que nós não devemos, em hipótese alguma, levar esse tipo de predição em consideração. Em hipótese nenhuma. Um outro movimento muito comum nessa época é aquele que eu já mencionei aqui, é esse movimento de retrospectivas. E vendo uma dessas retrospectivas nessa semana, no final da noite, minha esposa e eu terminamos assim em estado de quase de choque, de desânimo, de tristeza. Porque é nesse cenário que os nossos filhos, que os nossos jovens, que a nossa igreja está caminhando. E aí nós deitamos, daí demoramos para dormir. Porque ficamos pensando, como tantas coisas ruins puderam acontecer num período de tempo tão pequeno. E é claro que isso não foi exclusividade de 2014. E minha esposa então disse assim, olha, Jesus deve estar às portas. Porque que ponto nós vamos chegar? E se Jesus não está às portas, seria tão bom que Ele estivesse. Porque nós precisamos dessa vinda restauradora de Jesus Cristo, para definitivamente sarar a nossa terra. Agora, e se fosse uma retrospectiva da minha vida e da sua vida? E se fosse uma retrospectiva do meu casamento de 2014? E se fosse uma retrospectiva da minha vida espiritual? E se fosse uma retrospectiva da minha comunhão com Deus? E se fosse uma retrospectiva da minha vida profissional? O que as pessoas diriam ao final de terem assistido à retrospectiva da minha vida? Ou em outras palavras, que título, que tema nós daríamos para o ano 2014 em relação à nossa própria vida? Qual seria o título da nossa vida em 2014? Nós vivemos dias, queridos, de expectativas, de temores, de preocupações, em relação àquilo que ainda virá.
em relação àquilo que é desconhecido para nós. Mas de repente nós nos deparamos com Provérbios capítulo 16. Um texto que em vários momentos resgata a nossa esperança de que o novo de Deus pode vir. Mas esta esperança a ser resgatada não é uma esperança baseada e fundamentada nos acontecimentos ao nosso redor. Essa esperança de que algumas coisas podem ser melhores não estão fundamentadas e sustentadas por circunstâncias externas. Porque se estiverem, irmãos, 2015 será um ano de decepções para muitas pessoas de novo. 2015 será um ano de frustrações para muitas pessoas de novo. Se as principais colunas, os principais alicerces da nossa esperança para o ano novo estiverem fundamentados em algumas premissas que não sejam a palavra de Deus, nós vamos nos decepcionar de novo. Nós vamos nos frustrar de novo. É por isso que Provérbios capítulo 16 lança uma esperança muito grande no nosso coração. Mas esta esperança não está fundamentada nas circunstâncias. Porque a vida daquele que teme ao Senhor não é regida pelas circunstâncias. A vida daquele que teme ao Senhor é regida, orientada, direcionada pela palavra de Deus. Então, quando nós estamos às portas de um novo ano, nós precisamos ter a consciência de que a nossa esperança só se concretizará enquanto ela estiver firmada na nossa confiança, na nossa fé, no nosso amor e no nosso apego a Deus. Eu não sei quais são os seus planos para 2015. O que eu sei é que se você tiver qualquer plano na sua vida, no seu coração, para a sua família, planos dos quais o Senhor não façam parte dele, eu quero dizer para você que você está planejando fracassar. Se há alguma área da sua vida, se há alguma área que você tem planejado para o próximo ano, e Deus não faz parte desse planejamento, eu quero dizer para você que você faz parte do clube daqueles que planejam fracassar. Porque toda iniciativa que nós temos fora da presença de Deus é uma iniciativa fracassada. Toda iniciativa que nós temos que não está sustentada pela verdadeira esperança, a âncora da alma, sem dúvida alguma, nós não conseguiremos nos alegrar, nós não conseguiremos ver a graça e o propósito de Deus se concretizando na nossa história. Por isso que o livro de Provérbios, escrito pelo sábio rei Salomão, você conhece essa história? Salomão, filho de Davi, o homem que teve a oportunidade de pedir ao Senhor tudo aquilo que ele quisesse. Oportunidade essa que muitos de nós aqui, quem sabe, em algum momento da nossa vida já desejamos ter. E Salomão, mesmo tendo a oportunidade de pedir tudo aquilo que ele quisesse, ele pediu ao Senhor que lhe desse sabedoria. Porque a sabedoria seria a chave para abrir todas as demais portas do seu reino, num tempo tão desafiador, na sucessão do reino bem-sucedido do seu pai Davi. Num tempo da construção do templo em Jerusalém. Ele precisava decididamente da sabedoria de Deus sobre ele. E a sabedoria de Salomão foi tão necessária durante o seu reinado, que ele acumulou tantos reinos, acumulou tantas riquezas, acumulou tanta sabedoria. Era um homem com tanta sabedoria diante dos conselhos que ele dava para as pessoas, que isso despertava a curiosidade das pessoas dos reinos vizinhos, fazendo inclusive que um dia a rainha de Sabá deixasse o seu reino, deixasse o seu trono, porque ela ouvia falar tanto do reinado de Salomão que ela foi lá para conferir se realmente era assim. Chegando lá, queridos, a rainha de Sabá ficou na presença de Salomão alguns dias, e quando ela volta, perguntaram para ela: escuta, o reinado de Salomão é de fato assim tão glorioso como as pessoas dizem? E a expressão da rainha de Sabá é: não, o reino de Salomão não é como as pessoas dizem. O reinado de Salomão é muito maior do que as pessoas dizem. O que as pessoas dizem é apenas um pedacinho muito pequeno do que o reinado dele mesmo é. E foi justamente com essa sabedoria que Deus lhe deu, meus irmãos, que a palavra do Senhor no primeiro livro dos Reis, capítulo 4, nos diz que Salomão compôs 3.000 provérbios. Nos diz que Salomão compôs 5.000 cânticos. É sabedoria demais. É inspiração demais. É o uso de Deus na vida de um homem. E aí nós temos aqui, no livro de Provérbios, desses 3.000 provérbios, 936 provérbios estão
registrados nesse livro. Você deve perguntar assim, pastor, você deve ter lido isso em algum livro? Não, eu simplesmente contei quantos versículos tem no livro de Provérbios. É simples. Dos mais de 3.000 que Salomão compôs, nós temos quase 1.000 no livro de Provérbios. Você já notou que o livro de Provérbios é um livro de sabedoria? Pelo menos é isso que diz lá no capítulo 1 de Provérbios. Provérbios capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 7. Diz que a razão pela qual o livro de Provérbios foi escrito é para que o livro de Provérbios pudesse nos ensinar a sabedoria, pudesse dar a nós o ensino, pudesse ensinar a todos nós aqui o temor do Senhor. Você já observou que o livro de Provérbios tem 31 capítulos? O que isso sugere para você? Cada dia da maioria dos meses do ano, você pode ler um capítulo do livro de Provérbios. Porque é a sabedoria de Deus para a sua vida e para a minha vida. E uma das coisas que eu mais ouço no trabalho pastoral é de pessoas que dizem assim: como eu preciso de sabedoria para resolver esse assunto. O senhor ora por mim? O senhor me ajuda a orar por isso? Emprestando aqui o título dos livretos de devocionais do pastor Hernandes Dias Lopes, eu diria que são gotas de esperança, gotas de sabedoria, gotas de ensino, gotas do temor de Deus. Sabe aquele medicamento controlado sem o qual você não pode ficar nem um dia da sua vida? Olhe para o livro de Provérbios assim. E lembre-se que todos os dias você precisa pelo menos ler um capítulo. Em alguns meses você vai ler 2, quem sabe 3 capítulos. Mas um capítulo por dia dará a você sabedoria, entendimento, conhecimento, temor do Senhor, para que esteja bem claro diante de nós o caminho que Deus tem para nós. Porque notem que em Provérbios capítulo 16, meus irmãos, apenas do versículo 1 ao versículo 9, nós temos 3 vezes, em 3 versículos, em que essa palavra caminho aparece. A primeira delas é no versículo 2, quando a palavra diz que todos os caminhos do homem são puros, ou puros aos seus olhos. Diz no versículo 7 que, sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, Deus promove até mesmo a reconciliação com os inimigos. E ainda no versículo 9 diz que o coração do homem é especialista em construir o seu próprio caminho. E de fato é assim. A palavra caminho no livro de Provérbios tem um significado muito especial. Afinal de contas, é em Provérbios capítulo 22, versículo 6, que nós encontramos o seguinte versículo que a igreja vai dizer junto agora. Não, Provérbios 22, 6, vocês não vão me decepcionar. Uma colinha, né? Qual é, irmãos? Ensina. Agora todo mundo lembrou. Eu acho que os versículos lá no Ministério Infantil tinham que ser ensinados a partir da referência. Não é verdade? Vamos juntos? Ensina no caminho e mesmo não. Isso, ensina a criança no quê, irmãos? Caminho, tá vendo? E assim, em todo o livro de Provérbios, várias expressões e aparições dessa palavra caminho. E como eu dizia para vocês, gente, nós temos diante de nós 2 caminhos. Um caminho que nós temos diante de nós é o nosso caminho. É o meu caminho. É o seu caminho. É o caminho que o meu coração humano planejou. É o caminho que o meu coração humano traçou. É o caminho que eu planejei. E escutem, é o caminho que eu quero. Porque de todas essas possibilidades, a possibilidade mais difícil de lidar não é a possibilidade do caminho que eu tracei, mas é a possibilidade do caminho que eu desejei, do caminho que eu quero. Porque, eu me contento em trabalhar com a ideia de que o caminho que eu planejei não deu certo. Mas assumir que o caminho que eu quero não deu certo, isso é muito mais complicado.
Certo ou errado? Então, diante de nós temos um caminho, e esse caminho é o nosso caminho. E aí, diante de nós também nós temos um outro caminho, que é o caminho de Deus. Em outras perspectivas, nós poderíamos dizer que existem muitos caminhos, mas na que eu estou trabalhando nessa manhã é isso. Ou eu estou andando no meu próprio caminho, ou eu estou tomando minhas próprias decisões, ou eu estou andando de acordo com o meu próprio querer, ou eu estou andando no caminho do Senhor. Ou eu estou andando no propósito do Senhor. Ou eu estou andando no querer do Senhor. Ou eu estou andando no caminho que Deus traçou para a minha vida. E não eu mesmo. Só que tem um detalhe. Lá em João, capítulo 14, versículo 6, que agora a igreja vai saber dizer de cor. Pode colocar essa ideia, é para dar tempo para vocês irem pesquisando, tá bom? Enquanto eu falo mais um pouco. Marisa, capricha aí. É para você pensar em quantos caminhos estão descritos ali em João 14, 6. O que diz lá? Eu começo para vocês. Disse Jesus. Isso. Quem é o caminho? Quantos caminhos existem? Então você pode dizer assim, bom, então pastor, nós não temos dois caminhos. Como é que a gente concilia essa história de que são dois caminhos e agora Jesus é o caminho? Bom, eu tenho o meu caminho, o meu querer, o meu propósito, o meu jeito de fazer. Deus tem o dele. Na pessoa de quem que isso se unifica, gente? De Jesus. Através de Jesus, eu renuncio o meu caminho. Através de Jesus, eu abro mão até mesmo do meu querer. Através de Jesus, eu abro mão de trilhar um caminho que só eu acredito que vai dar certo. Já viu alguma situação parecida com isso? É a crônica da tragédia anunciada. Todo mundo percebeu que não vai dar certo. Todo mundo aconselhou que não vai dar certo. Os pais estão vendo que não vai dar certo. Os amigos mais próximos estão dizendo. Os mentores da fé estão dizendo. Todo mundo está orientando. Mas muitas vezes nós estamos tão obstinados com um caminho que a gente não consegue perceber, que a gente não consegue ouvir, que a gente não consegue entender. E como que isso se harmoniza, gente? Isso se harmoniza na pessoa, no nome de Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade, a vida, o único caminho que nos leva até Deus. Agora, pastor, é difícil discernir, né? Qual é o meu caminho, qual que é o caminho de Deus, para que isso possa se harmonizar na pessoa de Jesus. Então, eu trouxe do texto de Provérbios capítulo 16, algumas sugestões para você não se enganar diante do seu caminho e diante do caminho do Senhor. Primeira sugestão, primeira orientação que eu dou para você, sobre as diferenças que existem entre o meu caminho e o caminho de Deus, é que o caminho do homem é o caminho da aparência, o caminho de Deus é o caminho do coração. O caminho, ou melhor, o homem segue o caminho das aparências. O Senhor tem diante de si o caminho do coração. Vejam o que diz o versículo 2 de Provérbios 16. Todos os caminhos do homem são puros. Perceberam? Todos os caminhos do homem são puros. Amém? O versículo terminou? São puros diante de qual critério, irmãos? Dos olhos de quem? Então, já era. Todos os caminhos do homem são puros aos seus próprios olhos. Então, se os meus caminhos são puros pelos meus olhos, então, quão impuros são os meus caminhos? Mesmo porque a palavra de Deus diz que há a concupiscência da carne, os pecados da carne. Mas a palavra de Deus também nos diz que existe a concupiscência dos olhos, que são os pecados que nós cometemos, justamente por causa da nossa perspectiva, da nossa visão, da maneira como enxergamos e as concepções que tiramos a partir disso. Tanto que Jó faz um compromisso muito interessante com ele mesmo. Ele diz assim: fiz um compromisso com os meus olhos. Por quê?
Porque através do compromisso com os seus olhos, ele queria ter uma vida santa, íntegra, reta, pura e diante do Senhor e diante dos homens. Agora, qual de nós aqui teria a mesma autoridade, a mesma intrepidez para dizer assim, em 2015 eu vou fazer um compromisso com os meus olhos? Eu posso pecar, eu vou pecar, porque pecador eu sou, mas eu faço um compromisso com os meus olhos, que eu não vou pecar por causa deles. Quantos de nós sairíamos daqui para um ano novo com esse compromisso com a gente mesmo, com os nossos próprios olhos? Porque os olhos são a lâmpada do corpo, ensinou Jesus no Sermão do Monte. Se os teus olhos forem bons, todo o corpo será bom. Mas se os teus olhos forem maus, destruição, perdição, morte. E a gente tem exemplos e mais exemplos na Bíblia para pensarmos a respeito disso. Um deles é o exemplo de Sansão. Meus irmãos, além de toda a atrapalhada de Sansão com Dalila, a palavra de Deus registra no livro de Juízes que Sansão teve pelo menos 2 casamentos, 2 relacionamentos matrimoniais. Os 2 relacionamentos de Sansão, os 2 casamentos de Sansão começam assim: vendo Sansão, a moça lá, a mulher que estava na terra de Tina, enfim, fora do povo de Deus, desobedecendo a ordem do Senhor. Mas como é que tudo começou? Vendo, desejando, querendo, os pais dizendo que não, os pais fazendo lembrar a lei do Senhor para ele, os pais fazendo lembrar o voto do Nazireu. Mas Sansão foi desobediente. E um dos relacionamentos terminou como a gente sabe. O outro deles, o primeiro deles, terminou com um casamento que durou 7 dias, uma esposa traindo o marido e uma sogra queimada. Por outro lado, a gente tem a história de Samuel, que entra na casa de Jessé e diz assim: olha, Deus chamou alguém dessa casa aqui para ele colocar no trono de Israel. E aí então começa um verdadeiro desfile dos filhos de Davi. Vem o mais forte. O que eu falei? Filhos de Jessé, isso. Sempre precisa ter uma voz da consciência, gente, em algum lugar. Então vamos repetir. Samuel entrou na casa de Jessé. E ele disse: na casa de Jessé, o Senhor vai levantar um rei para o trono de Israel. E começaram a vir os filhos de Jessé. E começaram a vir os mais fortes. E começaram a vir os mais valentes. E começaram a vir os mais operosos. Começaram a vir aqueles que estavam acostumados com a batalha. Qual foi o recado de Samuel? Não é nenhum de vocês. Por quê? Deus não vê como vê o homem. O homem vê o exterior. O homem vê a aparência. O caminho do homem é o caminho das aparências. Mas Samuel completa dizendo: o Senhor vê o coração. Quantas vezes, irmãos, nós somos guiados pelas aparências? Quantas vezes nós tiramos conclusão sobre pessoas pela aparência? Quantas vezes tomamos decisões importantes por aparências? Não apenas aparências fisionômicas, mas até mesmo aparências de paz. E muitas vezes fundamentamos momentos cruciais da nossa vida simplesmente naquilo que os nossos olhos veem. Isso é perigo, isso é pecado, isso leva à destruição. Porque a palavra do Senhor diz que os caminhos do homem são puros aos seus próprios olhos, mas os olhos são enganosos. Enquanto nós somos guiados pelos olhos, Deus guia pelo coração. Quantas pessoas já tinham visto aquela mulher samaritana à beira do poço de Jacó? No entanto, foi Jesus quem percebeu quem realmente ela era. Quantas pessoas olharam a sua aparência e julgaram o seu procedimento? No entanto, quando Jesus encontrou-se com aquela mulher no poço de Jacó, ele olhou o seu coração. Jesus conhecia a história daquela mulher. E é assim que Ele olha para mim e para você. Ele não se importa com a roupa que estamos usando, com as marcas que as etiquetas carregam. Ele não se importa com o penteado que usamos. Ele não se importa com as aparências que carregamos na nossa vida, com os status que temos aqui ou acolá, com os títulos que muitas vezes gostamos que as pessoas nos chamem. Não é dessa maneira que o Senhor nos olha.
Porque o Senhor não vê o exterior, o Senhor vê o coração. E o caminho do Senhor é um caminho conduzido por aquilo que é interior, por aquilo que é do coração do homem. Por isso, querido, em nome de Jesus, que 2015 seja um ano para você entender e eu entender que o caminho do Senhor é o caminho guiado por aquilo que Ele vê dentro de nós. Ele procura os adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Mas há uma segunda dica para você. A palavra de Deus nos diz também no versículo 7, que o homem, o seu próprio caminho, ele segue o caminho do isolamento. Enquanto o caminho de Deus é o caminho do relacionamento, é o caminho da reconciliação. Ah, meus irmãos, ao longo da minha vida, quantas e quantas pessoas com quem eu tenho contato, que simplesmente abriram mão de se relacionar com outras, porque cansaram de serem decepcionadas, cansaram de serem frustradas, cansaram, simplesmente não aguentam mais, de terem as suas confidências tornado em público, de terem a sua vida exposta entre outras pessoas. Gente que cansou de confiar, gente que cansou de conviver, gente que cansou de se relacionar. Porque embora saibamos que fomos criados para isso, que o nosso Deus é um Deus trino, que se relaciona com o Deus Pai, que se relaciona em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O Deus que criou todas as coisas e colocou no jardim homem e mulher. O Deus que colocou na arca de um homem chamado Noé, um casal de cada uma das espécies de animais. O Deus que colocou na arca de Noé uma família inteira. Porque é o Deus dos relacionamentos. E embora saibamos disso, quantas e quantas vezes nós estamos cansados, quantas e quantas vezes nós optamos pelo caminho do isolamento. Não queremos ter contatos, não queremos conversar com ninguém, não conhecemos nem sequer o nome dos nossos vizinhos. Vivemos tentando nos proteger daquilo que só o Senhor efetivamente pode nos proteger. Mas aí o Senhor vem dizer, olha, o caminho do pecado é o caminho que nos leva ao isolamento. O caminho do pecado é o caminho que nos leva a viver como se nós fôssemos pessoas únicas no mundo. Mas o caminho de Deus é o caminho da reconciliação. É o caminho da paz. O caminho de Deus é o caminho dos relacionamentos, da convivência, da amizade, da fraternidade. E isso só acontece, meus irmãos, quando nós estamos prontos, quando nós estamos abertos, quando nós estamos dispostos a isso. E eu diria para vocês algo que nós falamos muito para nossa filha, quando há um ano atrás mudamos para cá. Que a nossa integração com as pessoas, que nós não conhecíamos vocês. Que a nossa integração com vocês dependeria muito mais de nós do que de vocês. Então que nós não esperássemos, que nós fizéssemos a nossa parte. E eu creio que valeu a pena. Para mim, para a Cris, principalmente para a Júlia, valeu muito a pena. E isso não é porque eu estou vindo para ser o pastor e vocês a igreja. Isso é em qualquer nível de relacionamento da nossa vida. Se você entra numa classe para fazer um curso, se você não quer se relacionar com ninguém, você não se relaciona. Se você entra num ônibus e não quer nem saber o nome da pessoa que está ao seu lado, você não sabe. Se você está na fila do banco e não quer conversar com as pessoas que estão ali, já era. Mesmo no seu PG, se você não estiver disposto a abrir o seu coração para uma caminhada relacional com outras pessoas como você, que vencem, que sofrem, não é possível. Por isso, gente, o caminho de Deus é o caminho da convivência, do relacionamento, é o caminho da paz, é o caminho da reconciliação. Notem, queridos, como é que o mundo começa na criação de Deus? Ou melhor, na eternidade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Começa assim. E como é que termina na Nova Jerusalém? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, habitando com quem? Com seu povo. Numa cidade que é chamada de Jerusalém, a Nova. E o que tem mesmo no meio da cidade da Nova Jerusalém?
O que? Pode falar alto. Uma praça. No meio da Nova Jerusalém. E qual que é a imagem que você traz na sua memória quando você pensa numa praça? A mesma praça, o mesmo banco. Não tem a praça? Banco, coreto, jardim. O que as pessoas fazem na praça? Hoje em dia, a gente perdeu muito desse aspecto, nas grandes cidades, principalmente. Mas o que as pessoas fazem ou faziam nas praças? Sentavam no banco para fazer o quê? Conversar. E talvez aqui entre nós existam casais, já vi pelos movimentos aí que existem, que se conheceram justamente numa praça. Sabe aquela história do coreto? Os homens andavam nesse sentido. E as mulheres andavam nesse sentido. Vejo muitos olhares saudosos aqui. Daqui a pouco, puf, encontrei. Porque praça é lugar do quê, gente? Convivência. Ai, não vejo a hora de chegar no céu. Quero ter um cantinho só para mim. Desculpa te decepcionar, mas não vai rolar. No céu não tem um cantinho só para você. Por fim, o homem segue o seu próprio caminho. Mas é Deus que lhe dirige os passos. Vocês perceberam que o versículo 1 e o versículo 9 é quase a mesma coisa? Perceberam? Versículo 1. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Ouviu um, gravou um, 9. O coração do homem traça o seu caminho, mas é o Senhor que lhe dirige os passos. Por que é Deus que dirige os nossos passos no caminho, meus irmãos? Porque se for o nosso próprio coração, nós estaremos perdidos. O que diz em Jeremias 17, versículo 9? Vamos ler juntos? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Essa é a descrição do nosso coração. E aí, nós temos algumas possibilidades diante de nós. A primeira delas é que às vezes nós temos alguns planos que providencialmente eles fazem parte do caminho de Deus para a nossa vida, e aí nós encontramos muita paz. Segundo, muitas vezes nós fazemos planos que Deus desaprova completamente. E terceiro, muitas vezes nós não temos nenhum plano para nenhuma área da nossa vida e Deus simplesmente nos surpreende com a grandeza da sua bondade e da sua misericórdia. Não esperava que isso fosse acontecer, mas me aconteceu e foi muito melhor do que se eu pudesse planejar. Por quê? O homem traça o seu caminho. Mas quem é que dirige os passos do homem nesse caminho? O Senhor, o nosso Deus. Que Ele assim nos abençoe, que Ele nos fortaleça, que Ele nos vivifique, que Ele nos ajude a vivermos sempre em harmonia, no caminho dEle, o único caminho, Jesus, dirigindo os nossos passos, nos fazendo guiar pela vontade dEle e não pelo nosso olhar, e nos levando cada vez mais para a proximidade daqueles que estão conosco nessa jornada. Porque o Deus a quem servimos é o Deus de toda a paz, de toda a graça e de toda a glória. Que Ele assim nos abençoe nesta manhã, todos os dias de 2015, todos os dias da nossa vida. Amém, queridos? Amém. Denise. Há uns 2 domingos atrás eu estive ministrando em uma igreja e eu cheguei mais cedo na igreja, fui descendo para chegar lá perto do púlpito e eu fui cumprimentando algumas pessoas que já estavam na igreja e ali tinha um rapaz ali todo com terno, todo bem vestido, e ele me cumprimentou e eu não tinha percebido que era um amigo meu, um amigo da minha adolescência.
E eu nem imaginava como ele estaria hoje, nos dias de hoje. Quando eu conheci, ele não conhecia a palavra do Senhor, ele não tinha um entendimento de Deus na vida dele. E imagina uma pessoa torta, uma pessoa que andou em maus caminhos, se envolveu com drogas e bebidas. E eu sempre tinha notícias do que era a vida desse meu amigo. Eu não tinha muito mais contato logo depois que começaram a acontecer essas coisas com ele. Mas lá estava ele, eu já estava sabendo que ele tinha se convertido, ele tinha se batizado. E eu levei um susto de ver ele ali, ver como que ele estava diferente. E eu falei, vamos lá, você vai sentar comigo lá na frente. Fiquei tão feliz de encontrar com ele ali. E nós estávamos ali na igreja e ouvindo a transformação de um outro pastor, sobre o testemunho dele. Um outro pastor que também foi envolvido com drogas e teve uma vida tão difícil. 8 anos ele ficou perdido nas drogas, vivendo na Cracolândia. E como Deus, a palavra de Deus o alcançou e transformou a vida dele. E eu estava ali, o meu coração se enchendo daquela palavra. E eu precisava tanto daquela palavra. Na minha família eu tenho uma irmã que ela se envolveu com drogas aos 11 anos. E hoje ela está com 35 anos e ela ainda não endireitou os caminhos dela. E eu estava ali no banco ouvindo aquela palavra, precisando ser atingida por aquela esperança daquela palavra, de renovar o meu coração com relação à minha irmã. A palavra de Deus que não volta vazia, a palavra que ela ouviu a infância inteira dela. E como nós precisamos nos voltar mais a Deus e orar mais incessantemente pela vida dela. E acreditar no poder da transformação da palavra de Deus. E essa música que eu vou cantar agora, ela fala, porém nas tuas trevas esplende a eterna luz. Como eu vi ali naquela manhã, a transformação de Jesus na vida daquele meu amigo, na vida do pastor, na vida da minha irmã, que eu vejo pela fé. E é isso que Jesus fez. Jesus veio para transformar a nossa vida, dar uma direção para a nossa vida, direção para o nosso caminho. E eu espero que nessa manhã Deus renove também, como renovou naquela manhã, a esperança de que Jesus pode transformar todas as coisas, pode dar direção e sentido à nossa vida. Nasceu o bom Jesus.
para a gente cantar esse último cântico. Não tem, né, como a gente falar de Natal e não cantar Noites de Paz. Convido a igreja a permanecer em pé para essa oração final. Denise, muito obrigado, viu? A Igreja do Calvário tem um prazer te receber nesta manhã. Que Deus continue te abençoando muito no seu ministério, te conduzir a palavra do Senhor através da música, das canções. Que Deus te abençoe grandemente. E você que gostaria de levar para casa o CD da Denise, você pode adquiri-lo aqui fora, ao final do culto, tá certo? Convido você a fechar os seus olhos nesse momento e nós vamos orar, encerrando esse culto. Pai querido, nós te agradecemos pela palavra do Senhor que veio ao nosso encontro, ó Deus, nos dando direção, nos dando sabedoria, Senhor, e conselho do Senhor para o próximo ano. Ó Deus, que nós estejamos completamente determinados a escolhermos o caminho do Senhor, o caminho da vida, o caminho que é Jesus, e que nesses últimos dias, até a virada do ano, seja um tempo de consagração, um tempo de reflexão, de rever aquilo que erramos neste ano, ó Deus, e que queremos acertar com a ajuda do Senhor. Ó Deus, endireita os nossos caminhos, ó Deus, que cada irmão e irmã que está aqui hoje
possa encontrar em Ti, ó Deus, o caminho certo, o caminho da palavra do Senhor, onde nós faremos a Tua vontade e experimentaremos as bênçãos que vêm dessa obediência, Senhor. Ó Deus, que o Senhor nos abençoe grandemente nessa semana que se inicia, que seja também uma semana de reflexão, de consagração ao Senhor. E agora, meus queridos irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso eterno Pai e as ternas consolações do Espírito Santo repousem sobre cada um de vós, desde hoje para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe grandemente a vida de cada um. Quarta-feira nós voltamos aqui às 10:30 da noite para o nosso culto de fim de ano. Deus abençoe a todos.